Vamos, te agradecemos. O Senhor é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, e nós te invocamos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Estamos começando mais um devocional nesta manhã, da graça de Deus. Hoje eu quero ler o versículo de Romanos, capítulo 8, verso 2 com você. A palavra de Deus diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, esse versículo tão poderoso e tão libertador. Mas eu quero ler a partir do verso 1, porque ele começa dizendo agora: pois já nenhuma condenação há para mim, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que não há mais nenhuma condenação, ainda que o inimigo te condene e te acuse de dia e de noite. A Bíblia fala que o acusador nos acusa todo o tempo, mas a Bíblia diz que não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo, e nele, e Ele se tornou a nossa justiça. Não é uma questão porque nós somos acusados, porque fazemos coisas erradas, porque pecamos, porque deixamos a desejar, e tudo isso produz condenação. Mas a Bíblia diz que lá na cruz o Senhor pagou os nossos pecados, e pelo seu sangue Ele nos lavou, e se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Ele tomou o nosso lugar. Agora Deus se relaciona conosco com base no que Cristo é e no que Cristo fez, e não no que eu sou ou no que eu faço ou deixo de fazer. E essa relação é que produz a paz no meu coração, que remove toda a condenação. Mas você continua lidando com muitas coisas caídas do mundo, não é? Do pecado, da carne. Como que eu faço para andar em vitória, pastor? Então, aí o verso 2 nos ensina isso. E agora, uma vez que você nasceu de novo, você não está mais debaixo da lei com as suas exigências. A lei dizia: se você não cumprir cada um dos mandamentos, dos 613 mandamentos do Velho Testamento, você está condenado, você está acusado, você está com problemas de maldições, porque quem não cumpre a lei é maldito. Mas agora a Bíblia fala que nós não estamos sem lei. As pessoas falam: agora vocês são os foras da lei. Não, nós temos outra lei. A Bíblia fala que agora a lei do Espírito, não mais a lei de Moisés, a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, da lei da morte, da ansiedade, da depressão, da angústia, do medo, do fracasso. Tudo isso é morte. Mas eu ainda quero ler esse versículo, esses dois versículos com você novamente. Vou ler ele aqui numa outra versão para te enriquecer ainda mais. Olha o que diz na versão A Mensagem: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando, o Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Aleluia, glória a Deus por isso, não é? Deixa eu voltar aqui para a minha outra versão. Veja, a palavra do Senhor está nos ensinando algo poderoso. Qual que é o grande problema de você viver uma vida de derrota, uma vida angustiosa, para baixo, depressiva muitas vezes, tomado de ansiedade e as coisas não rompem na sua vida? Porque você não percebe, mas a maior parte esmagadora das suas sensações, das suas incredulidades, dos seus altos e baixos, estão ligados com a questão da acusação. O diabo é muito sutil, e ele te acusa sutilmente, ou porque você fez algo errado, ou porque você deixou de fazer, ou por nenhum outro motivo. Às vezes você acorda de manhã sentindo angústia, você não consegue identificar nada, porque o diabo também te acusa colocando sensações em você. Você tem uma sensação de angústia, em outras palavras
tem algo errado. É isso que essa sensação e essa seta está dizendo. Tem algo errado, você fez algo errado, né? Então, e aí você fica procurando. Isso é condenação, é acusação, isso rouba a fé, isso paralisa você, isso faz você olhar para si e deixar de olhar para Cristo. Todas as vezes que você deixa de olhar para Cristo, você volta para a lei do pecado e da morte, você volta para a lei de Moisés, você se sente condenado, você perde a fé e o favor vai embora. Essa é a estratégia maligna. Mas todas as vezes que você vive pela outra lei, a lei do Espírito, a lei da vida, que não contraria a palavra, mas que nos dá poder para andar em vitória, então você para de olhar para você, para de olhar para as suas sensações, olha para a vitória na cruz, a fé volta e o favor é derramado, e aí as coisas começam a dar certo na sua vida. Estou te mostrando como que funciona esse caminho, né? Então tudo é uma questão de você se manter num lugar, né? Não tentar resolver coisa alguma da sua vida e nem transformar a si mesmo de nenhuma outra maneira, senão por essa lei superior, a lei do Espírito e da vida. É a lei que nos guia, que nos conduz a cada momento, a cada passo, a cada decisão, que nos leva a esse entendimento, a essa revelação, e aí ela vai produzir toda sorte de vida. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, é como se você tem duas leis que atuam na Terra, tem várias, mas você tem duas leis da física. Uma lei muito conhecida de todos nós é a lei da gravidade. Tudo que você solta vai cair, porque a lei da gravidade puxa para baixo. Essa lei é como se fosse a lei do pecado. Ela está atuando na sua carne, ela está atuando na terra, está atuando no mundo. Tudo vai levar para o pecado. O homem já nasce pecador, já nasce contrário à natureza de Deus. Essa é uma lei, é a lei da morte, é a lei do pecado, é a lei que traz acusação, que traz condenação, é a lei que te paralisa, que te impede de romper na vida. Mas existe uma outra lei da física que opera também na Terra, é chamada a lei da propulsão. É a lei que faz com que os aviões sobem. É uma lei superior. Então, quando o avião coloca ali a sua força na sua turbina, ele rompe a força da gravidade, porque ela é superior à lei da propulsão, ela é superior à lei da gravidade, então ela consegue romper, não é? Então são duas leis operando contrárias. Da mesma maneira, a Bíblia fala que tem duas leis operando em nós. Na nossa carne existe a lei do pecado e da morte, nos puxando para a morte, para a derrota, para a depressão, para a ansiedade, para a angústia, para uma vida condenada, sem paz. Mas no nosso espírito tem uma outra lei, a lei da propulsão, que é a lei do espírito e da vida, que é superior. Quando eu estou nela, eu venço a lei do pecado. Eu não preciso me esforçar na minha força para tentar resolver coisa alguma. Quando a lei do pecado está me puxando, a lei da condenação, a lei da acusação, quando eu não consigo ver mudança na minha vida, eu não tento me mudar, eu apenas vou para outra lei. Eu vou lá no Espírito, a lei da graça, a lei do Espírito da vida é a lei do favor imerecido. E eu falo, Deus, eu não consigo, olha só, eu vou pecar de novo, eu vou cair nisso aqui, eu estou tentado, eu não tenho condição em mim mesmo, dá-me graça. Eu oro ao Senhor. Quando você faz isso, o Espírito entra em ação e te coloca na vitória. Como é que funciona isso, pastor? Veja, eu e você não temos condição em nós mesmos de operarmos na lei da propulsão, que faz os aviões subirem, não é? Mas se você estiver dentro do avião, o que vai acontecer com você? Você vai vencer a lei da gravidade. Qual que é a condição? Está dentro do avião. O Espírito de Deus é que tem o poder da lei superior. Se você ficar dentro dele, se você ficar nele, voltado para ele, você vai vencer a lei do pecado e da morte. Essa é a chave, é permanecer, não é tentar coisa alguma, apenas fica lá. Veja, todas as vezes e se você continuar lendo o texto, o verso 6, por exemplo, vamos ler o 5, ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, eles ficam cogitando das coisas da carne. O que é cogitar? Ficar pensando, ficar meditando. E as coisas da carne não é só pecado, é qualquer coisa que está na sua força. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, o meu coach diz aqui, né? Faça, mas
Ele é contrário à palavra muitas vezes. A autoajuda tem o seu lugar, mas não tem o seu poder. Está entendendo a diferença? Não é que você é um sujeito passivo, mas não adianta. Você fica cogitando do que você pode fazer. Isso é a lei da carne. A carne cogita das coisas da carne, mas elas dão para a morte, diz a Bíblia. Elas se inclinam para a coisa da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então para de cogitar do que você é capaz de fazer. Para de ficar meditando no que você fez de errado ou de certo. E começa a cogitar das coisas do Espírito. Começa a confessar a palavra, começa a orar em línguas, começa a declarar que você é justiça de Deus, que você é amado. Olha para Cristo, olha para a obra da consumada. Lembra que você é filho amado todo dia. Quando você está cogitando, meditando, pensando nas coisas do Espírito, a sua vida vai dar para paz e vai dar para vida. As coisas vão começar a fluir. É uma atitude de fé que você toma. Pode não ter acontecido ontem, pode não ter acontecido hoje, mas vai acontecer amanhã. É só você permanecer. A fé vai voltar, o favor vai fluir e as coisas vão começar a mudar na sua vida. Amém? Hoje eu gostaria de convidar você. Nós vamos fazer uma confissão da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos também que estão aqui em pé. A orar com você, para que você pare de olhar para o seu braço, para a sua condição, a sua carne, e apenas olhe para o Espírito, volte para lá. Não é uma questão do que você pode fazer, é uma questão do que Ele faz pela sua graça e pelo seu favor. Então, se você pode nesse momento, erga a sua mão, enche o seu coração de fé, e repita após mim em voz alta. Diga: a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diga: eu vivo pela lei do Espírito e da vida. Diga: o Espírito da vida dentro de mim, ele me conduz em triunfo sobre o pecado e a morte. Diga: o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Diga: a morte não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu estou debaixo da graça de Deus e do Espírito da vida. Eu sou livre. Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade poderosa. E é por isso que a gente começa o nosso dia cogitando das coisas do Espírito, orando a palavra, compartilhando a palavra, meditando na palavra. A gente não começa o dia lendo mensagens que nos mandam nos nossos e-mails ou nos nossos grupos de WhatsApp, nos lembrando das dívidas. Não, nem dos problemas. Nós nos lembramos das promessas. Nós cogitamos das coisas de Deus. O inimigo quer te mostrar o problema para roubar a sua fé. Isso é a lei da morte. O Senhor quer te mostrar a promessa para liberar o favor. Escolhe, é uma escolha que você faz. Hoje eu quero te convidar a parar de meditar nas coisas ruins que o diabo te apresenta, que o mundo te apresenta, ou que estejam acontecendo na sua vida, e se voltar para as promessas de Deus. Eu gostaria que nós orássemos agora, que você se voltasse para o Senhor e tomasse essa firme decisão. Fala para o Senhor: Deus, eu sei que pode ter muitos problemas diante de mim, mas eu me volto para as coisas do Espírito. Eu me volto para meditar no Senhor, na Tua palavra, na Tua promessa. Quero orar por você, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos nesta manhã. Eu oro para que o Espírito do Senhor se mova sobre eles de uma maneira sobrenatural. Nós nos voltamos para cogitar das coisas do Espírito. Nós nos voltamos para o Senhor para olhar para as promessas. O Senhor, ó Deus, nos tem prometido saúde. O Senhor nos tem prometido cura. O Senhor nos tem prometido milagre. O Senhor nos tem prometido provisão financeira.
O Senhor nos tem prometido libertação de todo medo, toda ansiedade, toda depressão, todo pânico, ó Deus, toda fobia. O Senhor nos tem libertado de todas estas coisas, porque pela lei do Espírito que está operando em nós agora mesmo, pela lei da vida de Deus, o zoe de Deus que está fluindo no nosso ser, nós somos libertos da lei do pecado. Nós somos libertos da lei da morte, da lei da derrota, da lei da miséria, ó Deus, da lei da doença, da lei da depressão, ó Deus, da lei das portas fechadas. Nós somos libertos desta lei que nos condena, ó Deus, e por isso nós nos voltamos para a lei do Espírito e da vida, nós nos voltamos para a lei da graça e do favor imerecido, para declarar que no Senhor nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que venceu no nosso lugar. Deus, decidimos nesta manhã não olhar para nós mesmos, decidimos nesta manhã não olhar para aquilo de errado que fizemos, ou daquilo que deixamos de fazer, e nos voltamos para o Senhor, nos voltamos para as Tuas promessas, proclamamos que Tu és a nossa justiça, e que por isso, ó Deus, nenhuma condenação há para nós, nenhuma acusação há para nós. Nós estamos em Cristo Jesus, aleluia, nós estamos em Cristo Jesus. Oh, nós cremos nessa verdade poderosa, ó Deus, nenhuma condenação há para nós. Estamos debaixo do sangue, estamos debaixo da aliança, somos filhos amados, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nenhuma maldição da lei pode estar sobre nós, nenhuma maldição da lei do espírito da morte pode estar sobre nós, nenhuma maldição da lei do pecado, nenhuma maldição da lei da morte pode estar sobre nós, porque Cristo se tornou a nossa justiça. Ó Deus, nós sabemos que as maldições da lei do pecado e da morte, ó Deus, é a miséria, é a doença, é a morte, é a depressão, é o medo, é a angústia, ó Deus, mas nós não estamos mais debaixo disso, nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida, nós estamos debaixo da graça de Deus, que diz que o Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos, que nos diz que o Senhor não negou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, com certeza nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. A lei do Espírito da vida que nos diz que Jesus carregou na cruz toda enfermidade, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Por isso nós rejeitamos a doença, nós rejeitamos a enfermidade no nosso corpo, nós declaramos que é ilegal, nós ordenamos que saia da nossa vida em nome de Jesus toda doença, saia da nossa vida toda enfermidade, na autoridade e no poder em nome de Jesus. Não aceitamos, rejeitamos ó Deus, toda a maldição da miséria. Nós paralisamos a miséria na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos negócios. Rejeitamos agora em nome de Jesus, rejeitamos toda morte com todas as suas faces de separação, de adultério, de separação de famílias, toda morte das suas faces de angústia, de medo, de depressão, de pânico, de fobias. Saia no nome de Jesus, porque a vida está em nós, a vida está fluindo em nós, a lei do Espírito, a lei do favor está nos mudando de dentro para fora, está nos conduzindo em vitória, de um degrau a outro, de glória em glória. Oh, nós cremos nisso. Pegue os seus alvos, pegue os seus alvos nesta hora, com essa fé, com essa mesma fé. Gostaria que você orasse e declarasse que você crê que o Senhor não vai te negar coisa alguma, porque você é hora da posição de justo. Por um minuto, apresente os seus alvos, erga sua voz. Se você tem orado por algo, seja você que está aqui comigo, está conectado na internet, ore agora, deixa Deus ouvir a sua oração.
Senhor é fiel para cumprir todas elas. Nenhuma delas vai se perder. Nenhuma delas vai se perder. Ó Deus, e nós nos apropriamos pela fé. Nos apropriamos pela fé das causas da justiça. Nós nos apropriamos pela fé das heranças, dos contratos assinados, dos negócios desembaraçados. Nos apropriamos, Senhor, da prosperidade que o Senhor tem para nós. Nos apropriamos, Senhor, da saúde, da cura, do milagre que o Senhor tem liberado no nosso corpo, na nossa vida. Oh, meu Deus e meu Pai, nós te invocamos, Senhor. Nós te invocamos, ó Espírito Santo de Deus. Oh, te invocamos, te invocamos, te invocamos, te invocamos. Declaramos, nos apropriamos da libertação do medo, da depressão, do pânico, da fobia, da ansiedade. Nos apropriamos, Senhor, de tudo aquilo que é da nova vida, que é promessa do Senhor. A nossa mulher, ó Deus, a minha mulher no interior da minha casa será como a videira frutífera. Ó Deus, os meus filhos como os rebentos da oliveira em volta da minha mesa. Ó Deus, tudo que nós colocarmos as nossas mãos prosperará. As portas que estavam fechadas vão se abrir, já estão abertas. O Senhor já entregou a chave na nossa mão. Ó Deus, nós cremos que as promessas que estão diante de nós são visualizadas e são cumpridas. Ó Deus, toda a expectativa que nós temos de receber aquilo que nós temos orado nesses dias, nós vemos cumprido em nome de Jesus. Cada bênção, cada cura, cada milagre, cada resolução de problemas, cada desembaraço, ó Deus, cada situação, nós proclamamos a justiça de Cristo, a vitória de Cristo. Nós pisamos na cabeça da serpente no nome de Jesus e nos apropriamos da resposta. Eu oro pela resposta de cada alvo na minha vida, na minha família, na vida dos meus irmãos. Senhor, cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão pedindo uma casa, ou aqueles que estão pedindo a quitação da sua casa, aqueles que estão pedindo um carro, aqueles que estão pedindo uma promoção, oh Deus, uma prosperidade. Eu oro, Senhor, pela cura e pelo milagre daqueles que estão orando pela cura e pelo milagre. Eu oro por aqueles que têm causas na justiça, que sejam resolvidas, situações sejam resolvidas, negócios sejam liberados. Pai, no nome de Jesus eu oro por aqueles que estão orando pela salvação de um ente querido, estão orando pela salvação de um amigo. Ó Deus, nós proclamamos a derrota do diabo. Nós decretamos a derrota de Satanás sobre estas pessoas. Nós requeremos a salvação delas. Eu oro pela salvação de todos aqueles que têm sido apresentados diante do Senhor. E cremos que o Senhor já está agindo. O Senhor está quebrantando corações. O Senhor está restaurando famílias. Restaura famílias. Restaura famílias. Restaura casamentos. Ó Espírito de Deus, eu oro por aqueles que estão orando para se casarem. Que o Senhor traga a direção, o Senhor traga a pessoa, o Senhor libere favor sobre ela, Senhor. Oh, nós acrescentamos e colocamos e declaramos diante do Senhor que não haverá impossíveis, não haverá impossíveis, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Senhor, eu creio. Eu creio, honestamente eu creio que o Senhor vai nos surpreender. Eu creio que eu serei surpreendido. Eu creio que os meus irmãos serão surpreendidos. Tudo que nós estamos envolvidos, o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Oh, eu creio nisso. Pai, agora nós queremos orar pelo prédio da reforma da videira do Bueno, 7.000. Nós estendemos as mãos para este lugar. Nós estamos envolvidos nisso. Ó Deus, e nós cremos que este lugar será um lugar de salvação, será um lugar de mover do Espírito. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor já liberou todas as coisas necessárias para esta obra. Nós cremos que os recursos já foram liberados nas regiões celestes. Senhor, dá o dinheiro na mão daqueles que querem ofertar. Dá a semente
dá o propósito no coração daqueles, ó Deus, que querem ofertar. Nós te pedimos no nome de Jesus, nós te pedimos no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, entrega a semente àquele que quer semear, haja generosidade, haja ousadia, ó Deus, e que a oferta que for